teu nome. E pedimos, Senhor, que agora, no momento em que a sua palavra será lida e pregada, que tu nos dê, através do teu Espírito Santo, a compreensão necessária para que venhamos, Senhor, a tomar a atitude que tu quer, segundo a nossa vida, segundo a nossa casa, os nossos familiares e todos aqueles que nós temos a oportunidade de influenciar através do nosso viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, tenho notícias para vocês. E a primeira delas é que eu prometi que a gente ia estudar sobre quem depois de Jonas? Jó. Só que eu estive pensando, e eu falei aqui no sermão, no início dos estudos de Jonas, que Jó era uma pessoa fictícia, né? E eu acho melhor, antes de nós falarmos de Jó, falar um pouquinho de Ezequiel. O livro de Ezequiel, você pode abrir, e eu vou passar ele antes de Jó, para que a gente compreenda depois um pouquinho da vida de Jó, ou um pouquinho daquilo que Jó viveu, ou do tempo de Jó. É no Novo Testamento, é no Velho. Velho Testamento. Depois Ezequiel. de Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel. E eu queria, enquanto vocês acham aí, pensar uma coisa óbvia. Porque quando Deus muda a nossa vida para melhor, é muito fácil nós aceitarmos. Mas quando essa mudança é para pior, já a coisa fica mais salgada, como dizem, né? É verdade. E poucas são as pessoas que conseguem compreender ou aceitar essa mudança para pior, e ainda fica mais difícil quando nós não temos culpa dessa mudança. Quando essa mudança é um castigo, vamos dizer assim, para nossa cidade ou para nossa igreja, onde nós não pecamos, onde nós não fomos o autor da blasfêmia. Ezequiel é um profeta que vivia na casa de Deus, e num determinado momento, lá no povo de Deus, ele foi tirado e foi levado para o exílio. Ele foi preso só porque era do povo de Deus, vamos dizer assim. E ele viveu num tempo em que a igreja de Jesus, na época a igreja de Deus, passava por muitas dificuldades. Um exemplo das pessoas, como quando iam para esse exílio, elas iam com uma espécie de anzol no umbigo, uma atrelada à outra. Porque, por exemplo, se tentar correr, você está com a mão para trás, amarrado, e com um anzol no umbigo. Aí se você tentar correr, ou você morre ou você vai matar a pessoa que está do seu lado. E isso é um dos momentos que eles estão vivendo. É a ocasião da queda de Jerusalém. Ele era um profeta que muito novo, e que viveu isso tudo por volta de 20 anos. Foi quando ele tinha 20 anos que ele foi levado para essa prisão só porque era do povo de Deus. E ele viveu também na época de Jeremias, né, daqueles reis que começaram a abandonar o Senhor. E a gente vai ver que Deus é soberano, inclusive nesses momentos de dificuldade. Uma pessoa me perguntou no final do ano passado
por que ninguém prega sobre Ezequiel? E eu já li a Bíblia várias vezes e a gente acaba passando por algumas coisas sem perceber. E depois dessa palavra eu peguei a Bíblia, ganhei uma Bíblia nova, bonitinha, falei, vou riscar essa Bíblia, né? E qual foi o primeiro livro que eu abri? Ezequiel. E eu já tinha todos os estudos de Jó pronto para a gente pensar, já tem sermões prontos, mas eu achei melhor que a gente pegasse agora um pouquinho desse Ezequiel, porque na minha concepção eu acho que ele vai retratar um pouco daquilo que é a realidade, ou o porquê que o livro de Jó foi escrito. A gente vai começar a entender. Então, aí no primeiro versículo, como a gente viu em Jonas, vai dizer que ele era um sacerdote e era filho de Buzi e vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar. Ou seja, como a gente disse, né? Lembra? Jonas era filho de Amaitá. Então, quando a Bíblia fala que alguém é filho de alguém, é porque essa pessoa é real, não é fictícia. Ou seja, ela tem uma história de vida, como é Jesus. Você vai ver no início do Evangelho que vai falar, e fulano gerou ciclano, né, e tal, até chegar em Jesus. Jesus é real. E depois, no versículo 3, vai dizer que ele ouviu o Senhor falar com ele. Aí no finalzinho diz assim, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Como nós dissemos, ele, ainda, versículo 3. Agora a gente vai para o 2, versículo 3. Como a gente viu, o Senhor falou com ele. Ele era o quê? Um sacerdote. Como a gente estudou, não existe mais sacerdote. Jesus foi o sumo sacerdote, porque o sacerdote tem a função de levar os pecados, as ofertas para Deus. Hoje Jesus faz isso no meio de nós. Capítulo 2, versículo 3, diz assim, Deus falando com ele, homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Deus chama ele era sacerdote para ser profeta, porque o povo de Deus se voltou contra ele. No versículo 5, tanto se deram atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. A pessoa que é chamada por Deus para profetizar ou para dizer alguma coisa, ela não deve se preocupar se as pessoas vão acreditar nela ou não. Não sei se é do Lázaro, mas teve uma música que eu escutei esse final de semana, eu vou tentar trazer, mas ela vai falar mais ou menos isso. Quando debocharem de você porque você é crente, permaneça firme, creia no Senhor e pregue. Ou seja, Deus fala para ele assim, você vai sair daqui, você vai lá falar para aquele pessoal lá, daquela igreja. Se eles te ouvirem ou se não te ouvirem, não esquenta, ou não dê a mínima para eles, porque o importante é que você obedeça e cumpra a minha palavra. Passando, o versículo 6 no finalzinho, diz assim, viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Ainda parecido com Jonas, né? Porque Jonas foi enviado para uma terra de homens maus, de pessoas ruins. E aqui a diferença é que Nínive não conhecia a Deus. Mas começamos a entender isso, que Deus está mandando um pastor, vamos dizer assim, falar para uma igreja, e que nessa igreja as pessoas são piores do que bicho, ou do que cobra, ou do que um escorpião. Eu comecei a ler o livro e comecei a perguntar a Deus
porque, não, já há muito tempo eu me perguntava a Deus, por que cresce os evangélicos e da mesma maneira cresce a violência? Por que as pessoas, quanto mais políticos entram, quanto mais evangélicos entram na política, as coisas ainda pioram? Como eu citei outro dia, né? A máfia das ambulâncias que eram só de crente. Misericórdia. Pastores e tal. E quando eu estava estudando esse livro, eu comecei a ver a nossa cidade como sendo essa Jerusalém antiga, onde há pessoas, há igrejas, mas que os seus membros, ou que muitos membros das igrejas que nós frequentamos ou que nós conhecemos não são de Deus. Ou seja, são contra as coisas de Deus. A gente vai com calma, não vou sair atropelando nada. Mas no versículo 7 vai dizer assim, não, já lemos, né? Meu 6. Quer 7 agora. Quer eles lhe deem atenção ou não, lembre-se que eles são teimosos. A gente está sempre dizendo aqui o quê? Que não importa o que você faça para Deus. Não é o seu dízimo, a sua oferta ou nada disso. Deus quer o quê? A obediência. E aqui Deus está falando que eles são teimosos. Isso, irmãos, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver na igreja isso. Mas são tantas pessoas que a gente vê na igreja querendo que as coisas sejam do jeito dela, que eu vejo, não está no gibi como é o ditado, né? Passando versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Ou seja, não querem ouvir o que quem diz. Vamos lá, quem está ligado? Quem que está dizendo aí? Quem que Deus mandou falar em nome de quem? Mandou Ezequiel falar em nome dele. Então, aí ele agora está dizendo que eles não querem ouvir o que ele diz. Ou seja, eles não querem ouvir quem? Ou a palavra de quem? De Ezequiel ou de Deus? De Deus. Ezequiel era só a boca de Deus, né? Então, irmãos, comece a pensar agora em algumas igrejas, ou igrejas aí entre aspas, que fazem coisas que não são de Deus. É difícil para você imaginar uma igreja que não seja de Deus? É fácil a gente ver lá a igreja do diabo, né? Mas aqui não está falando que é a igreja do diabo. Aqui está falando que é o povo de Deus. São pessoas que da casa de Israel ou da casa de Deus que não estão dando atenção para Deus. Ou seja, vem para a igreja, senta no banco e Deus fala assim, ó, faz isso, meu filho. E eles fazem o quê? Como aquelas crianças. Eu passei o fim de ano agora com 2. Estou eu na praia lá, eles estão lá na água, 1 hora, 2 horas dentro d'água e eu venho embora. Aí eles, como que eles fazem? Finge que não tá vendo, né, e tal, e disfarça. Naquela, assim, teimosia. São crianças. E querem curtir, fala, ó, não faz isso. Daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa. Não, mas tem que fazer assim. Imagina Deus falando com a gente agora. Olha só, tá na hora de ir embora. E a gente fica o quê? Não, como eu me senti. É uma babá, é um otário, é uma empregada, né? Que tá aqui, é meu serviço. Quando eu quiser ir embora, ele vai pegar o carro, a gente vai entrar dentro do carro e vamos embora. E tem muito crente fazendo a mesma coisa com Deus. Não sei quanto a vida de vocês, se vocês têm ouvido a voz do Senhor, ou se vocês ainda não ouviram, mas eu peço que ao ouvir a voz do Senhor obedeça, porque a palavra vai dizer que é melhor
obedecer do que sacrificar. E a gente vê aqui que as pessoas não obedeciam, como a gente acabou de ver. Elas eram teimosas, não davam atenção ao que Deus diz. Se em algum momento eu falar alguma coisa aqui e você falar assim, não é de Deus, você pode... Elas eram duras de coração, né? Você pode teimar comigo, você pode brigar comigo, você pode falar o que você quiser, mas contra Deus não. Aquilo que você entender da palavra de Deus, você deve cumprir, você deve viver. Nesse livro, uma coisa interessante que aparece aí é uma expressão. Eles saberão que eu sou o Senhor. Não tá, ainda não citei ela, mas essa expressão nesse livro vai aparecer 70 vezes. Ou seja, isso dá a entender o quê? Que muitos crentes não sabem quem é o Senhor. Eles saberão que eu sou o Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é que você veio louvar aqui? Quem é que você veio servir? O que você veio fazer aqui? O versículo 9, aí do capítulo 3, diz assim: farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Aqui Deus está falando com quem? Com Ezequiel, que está obedecendo. Se nós obedecermos a Deus, Deus nos fará tão forte quanto uma rocha, tão duro como um diamante. As flechas e os dardos inflamados de Satanás nunca vão penetrar em uma rocha ou um diamante. E a promessa de Deus para a nossa vida é isso. Se nós formos fiéis, se nós dermos atenção ao Senhor, se nós obedecermos o que Deus quer, nós seremos imbatíveis. Nós seremos verdadeiramente tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Mas sobre tudo isso, tão valiosos como um diamante. Ninguém rejeita um diamante. E a promessa de Deus para nossas vidas é que nós seremos. Quando o irmão Luiz citou aqui, que estava em dúvida de pedir a Deus para ser uma bênção, eu ia citar, mas eu falo agora, que a minha oração sempre foi essa. Porque eu nunca aceitei a súplica por bênção. Eu não preciso que Deus me abençoe, porque Ele vai me abençoar mesmo, automaticamente, né? Aqui como está dizendo a palavra. Mas quando nós pedimos para ser uma bênção, nós somos uma bênção na vida de alguém. E isso não tem valor. A gente pode pensar que no ouro, na prata, no diamante, mas quando você é uma bênção, há um valor, vamos dizer assim, sentimental, afetivo, que a gente ama as pessoas, mas o valor de uma palavra ou de um exemplo que você dá, se você sendo uma bênção, isso não tem valor. Porque amanhã ou depois você pode sair daqui e ir para outro lugar e as pessoas vão falar assim, não, mas o Zé Luiz era uma bênção. O Zé Luiz é uma bênção. Tanto é que o momento período que você ficou fora, as pessoas que não eram da igreja falavam o quê? Que você tinha que voltar para a igreja, porque você é uma bênção. Então, Deus fez de você uma bênção. E a nossa súplica é essa, que cada um de nós sejamos uma bênção na vida das pessoas. Porque nós temos essa opção de ser um canal de bênção ou de ser mais um trabalhador, mais um funcionário, mais um aluno, mais uma pessoa que passa na rua, que senta do lado no ônibus. Mas se Deus fizer de nós uma bênção, nós seremos expressão do amor de Deus para quem quer que seja. Ainda prosseguindo,
e eu vou parar no versículo 4, para a noite a gente, no capítulo 4, para a noite a gente continuar. E eu quero pedir ainda que vocês orem, porque o livro de Ezequiel, ele é um tanto pesado. Tanto é que quando a pessoa me questionou por que não pregam esse livro, eu fiquei pensando e eu respondi assim, não, porque a congregação está começando e tal, eu acho que não é época, não é tempo para que eu fale sobre isso. Mas uma expressão de um pastor que é um exemplo para mim, foi um exemplo, ele faleceu, foi uma bênção, que morreu num retiro, né, que eu fui, que ficou mais cedo. Ele fala o quê? Que Jesus tem pressa. Ou seja, nós precisamos, como foi o exemplo da Andressa que a gente passou aqui, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer à tarde. E por isso eu decidi pregar ele antes de Jó, porque já que Jó é mais reflexivo, Jó é fictício, aqui a gente vive a vida real, e a partir dessa leitura eu identifiquei muito com os dias de hoje. Então o versículo 18 diz: se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, versículo 18 do capítulo 3, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Deus nos usa, Deus fala aos nossos corações, e nós temos responsabilidade perante esse falar, perante esse agir. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e também pela nossa omissão. Martin Luther King disse que pior do que as pessoas que fazem o mal são as pessoas que não fazem o bem. Simples isso. Por quê? A pessoa, por exemplo, eu vivi numa comunidade carente, onde a violência e o tráfico dominam. Então, eu vejo alguém fazer uma coisa ali na frente, o que eu faço? Eu fico com medo, não falo nada para ninguém, e a polícia também não vou falar, e assim ficou. Na linguagem do direito vai dizer que eu sou conivente, porque eu vi e não denunciei. No reino de Deus, nós somos responsáveis pelaquela vida. Se Deus pedir que você, se Deus mandar, se Deus pedir que você fale a alguém, você deve ir. Porque senão ele vai te cobrar o sangue daquelas pessoas que você deveria falar ou que deveria evitar que ela fizesse alguma coisa a mais. Eu costumo falar nas palestras de prevenção à dependência química que muita gente se torna dependente do álcool pela própria família. Que é bonitinho, né? Já tem 18 anos, já pode beber, isso e aquilo. Mas quando a pessoa está num estado de dependência, aí não sabe por quê. Ou seja, porque a família toda foi omissa na hora que deveria ser que deveria influenciar o menino, de falar, isso não é uma coisa boa. E qual é a droga que mais mata? O álcool. Pessoas em todo mundo morrem simplesmente por álcool. E na televisão as propagandas continuam. Álcool e cigarro também, né? A todo vapor. Então, irmãos, não tenha medo de falar para a pessoa, não beba. Pare de beber que para as crianças na rua. Eu fui repreendido numa boca de fumo, porque eu tinha 9 anos de idade e fui comprar maconha. Aí o traficante foi e falou assim, não pode comprar nada aqui não. E eu fui comprar pra mim, não fui comprar pra ninguém. Quem mandou você vir aqui? E aí a gente vê, por outro lado, né, as pessoas que acham bonito o bêbado lá no meio da rua e o filho pode brincar com o bêbado, né?
Agora, se o cara estiver fumando maconha, o filho não pode. Mas o álcool mata mais do que a maconha. Isso é só um exemplo da nossa função. Nós não devemos temer o mundo. Como disse lá o versículo anterior. Deus nos fará muito mais forte do que a rocha. Nos fará forte como a rocha e duro como o diamante. O diamante ele é usado para cortar. Ele é tão duro, né? Que é ele que corta vidro, é ele que corta uma série de outras coisas. Ele corta o mármore. E Deus quer fazer de nós assim, a partir do momento que nós formos obedientes à sua palavra. 70 vezes vai ser repetida a expressão: eles saberão que eu sou o Senhor. Nós só saberemos que Deus é o Senhor quando nós fizermos dele o Senhor das nossas vidas. Tem muita gente que conhece o nome de Jesus e já viu o filme de Jesus, mas poucas são as pessoas que fazem Jesus de Senhor. Por último, o último versículo do capítulo 3 diz: alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. São pessoas que mesmo ouvindo a palavra do Senhor, acham que é melhor viver da sua maneira. Não, isso é o que o pastor fala lá na igreja. Não, isso eu sei que está na Bíblia, mas eu ainda não consigo ser assim. Deus sabe que precisamos obedecer, precisamos pensar e ver que os tempos são maus e que muitas das coisas que nós estamos vivendo é fruto das nossas escolhas, tanto por fazer a vontade de Deus quanto por não fazer. Das nossas escolhas, tanto por obedecer a Deus quanto não. Das nossas escolhas no nosso dia a dia, de ser uma bênção ou de ser um abençoado, como a gente falou. Eu quero ser uma bênção. Quando a gente canta aqui, eu quero ser Senhor amado, né? Como um vaso nas mãos do olheiro. Poucas são as pessoas que compreendem ou que cantam isso verdadeiramente. Porque falar é uma coisa, cantar é uma coisa, e viver e se entregar é outra totalmente diferente. E quando a gente começou a falar aqui de Jonas, Deus mandou Jonas ir lá numa terra que o pessoal corta a mão, fura os olhos, né? Faz pirâmide com as cabeças, a gente achou que era difícil. E é difícil mesmo. Mas eu ainda acho pior falar para uma igreja do que falar para um grupo de traficantes e de bandidos num desses morros do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a igreja, na maioria das vezes, ela não quer ouvir. A igreja quer ouvir o quê? Você vai ser abençoado, que você vai acontecer isso, que o seu marido vai ser curado, que não sei o que, não sei o que lá. Mas a igreja não quer ouvir que ela precisa levantar do conforto dos bancos da igreja e ir lá no botequim e falar pro cara: você tem que parar de beber. Você está desviado da igreja, Deus quer a tua vida. Você vai morrer e vai para o inferno. Então, e quando você fala isso em algumas igrejas, você nem é bem aceito. Sabia disso? Eu vou em várias igrejas. Mas se você vai na igreja e começa a gritar que ela vai ser abençoada, que vai ser isso, que vai ser aquilo, todo mundo, né? Mas você fala assim: a gente precisa obedecer a Deus. A gente precisa pregar a palavra de Deus. A gente precisa ser uma bênção. As pessoas falam o quê? Esse aí nem pregar sabe. E quando vai fazer uma pregação para esses drogados, eles respeitam? Respeitam e na maioria das vezes eles não só respeitam como entendem. Que ótimo. Entendem, mas eles ainda são escravos de Satanás.
Eu tive uma oportunidade, Independente, deixei até alguns amigos de boca aberta. A gente foi levar algumas coisas para um projeto missionário. E ele falou assim, e aí paramos com o carro na frente da igreja lá no morro. E aí veio um garoto com um fuzil, e aí falou comigo e tal, começou a falar. Só que ele tá vendo que eu tô carregando as bolsas para dentro da igreja. Aí ele colocou o fuzil no chão e começou a carregar as bolsas para dentro da igreja. Porque ele queria, de alguma forma, ajudar a igreja, ou ajudar a obra do Senhor. Quanto muitos crentes da mesma igreja não, vamos dizer assim, não tiveram a oportunidade de carregar a bolsa, mas tiveram a oportunidade de abençoar o projeto, de trabalhar junto e não apareceram. Então, a Bíblia vai falar que os homens do mundo têm muito mais temor de Deus do que os próprios crentes, porque os crentes estão ali e acham seguro, né? que a vida é por aí. Mas Deus quer que nós sejamos obedientes. Nós não precisamos carregar a bolsa, se Deus não mandar. Se Deus mandar carregar, tem que carregar. Nós não precisamos falar nada, se Deus não mandar. Mas se Deus mandar, nós precisamos ir e pregar. E eu quero encerrar pedindo que você ore bastante pelo que ainda nós temos para falar desse livro, que é muito sério. E a minha vontade, e se o irmão entender de Deus, é uma responsabilidade muito grande que cada um de nós teremos a partir do momento que terminarmos esse estudo. Porque, como disse, é você falar e mostrar para pessoas teimosas, pessoas que não querem Deus, pessoas que são rebeldes e que às vezes não vão nem dar ouvidos para gente. É difícil. Mas, com tudo isso, é melhor obedecer ao Senhor. Oremos. Deus, nós te agradecemos pelo que vimos até aqui, que te pedimos, Senhor. Que o teu Espírito nos revista de discernimento para darmos prosseguimento no estudo desse livro que tu, Senhor, colocaste para nós nesse início de ano. Para que possamos ser obedientes, firmes como a rocha, firmes na rocha que é Jesus, e duros como um diamante diante de todas as calúnias, acusações, flechas que o inimigo há de lançar perante nós quando estivermos no centro da tua vontade. Porque reconhecemos que os que são deles, os que são dele, ele não está nem aí. Mas os que são do Senhor é que ele está tentando desviar e tirar da tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.